pessoal, voltei para o nosso último vídeo, onde nós vamos falar agora sobre o controle de carga dentro de uma periodização. Nós falamos sobre os tipos de periodização, linear e não linear, a característica de progressão e a característica de estruturação delas. Tá? Poderíamos falar sobre as características dos mesociclos e dos microciclos, mas isso está diretamente relacionado com a estruturação que nós já falamos. Vamos falar um pouquinho sobre controle de carga, porque é um conceito extremamente importante que a gente entenda, porque ele está tomando uma proporção bastante elevada na consolidação do nosso trabalho diário. O que significa isso? Tá? Controle de carga. Nós temos basicamente dois controles de carga: externa e interna. Qual a diferença entre eles? Carga externa é aquilo que eu vou prescrever. Então, diariamente eu prescrevo o treinamento do meu atleta. Vai fazer tantas séries, tanto tempo de execução, tantas voltas na pista, tanto de velocidade, tanto do meu limiar anaeróbico, tanto do meu VO2. Vou utilizar tantas voltas na piscina, sei lá, vou fazer qualquer coisa que eu vou prescrever, e isso é carga externa. Esta carga externa vai gerar uma quebra da homeostase do meu atleta para que gere uma adaptação. Esse é um processo simples do princípio de adaptação ao treinamento, certo? E aí esse princípio de adaptação vai precisar de um princípio de sobrecarga. Essa sobrecarga tem que ter variação de volume e intensidade, precisa ser contínua, precisa ser específica e respeitar a individualidade biológica. Pronto. Levamos em consideração os princípios do treinamento na hora de prescrever o treinamento. Perfeito. Mas como que o meu atleta está respondendo a esse estímulo? Isso é carga interna. As pessoas respondem de forma diferente aos mesmos estímulos. Pego dois atletas que estão mais ou menos no mesmo nível, vou dar o mesmo treino, baseado, obviamente, nas características de cada um. Então, percentual do limiar de lactato, percentual da velocidade crítica. Vou colocar eles para correr, no mesmo percentual, fizeram os testes individuais. O atleta X vai me dar uma percepção de esforço de 8. O atleta Y vai me dar uma percepção de esforço de 6. Eu preciso ter essas análises. Essas análises são uma análise de carga interna que vai me dar indícios do que eu vou fazer na sessão seguinte. Tá? E a sessão seguinte vai me dar indício do que eu vou fazer na outra sessão e na outra sessão. Eu preciso controlar a carga interna diariamente, porque diariamente eu altero a carga externa. Como a carga externa influencia diretamente na carga interna, eu preciso controlar isso diariamente. A somatória dessas cargas externas vai me gerar alguns indícios extremamente importantes, tá? Hoje nós temos aqui um conceito bastante difundido de monotonia e strain. São dois conceitos que você consegue utilizando uma análise simples da sua carga interna, que seria percepção subjetiva de esforço vezes o volume do treino, ou seja, quanto tempo eu estou treinando naquele dia vezes a minha percepção de esforço. Treinei 40 minutos, minha percepção de esforço foi 5. A minha carga total de treino interna vai ser de 200, certo? 40 minutos vezes 5, 200, legal. Vou ter uma somatória disso, essa somatória vai me gerar uma média daquela semana de treinos, que seria o meu microciclo. Naquela semana de treinos, qual foi a minha carga? Esta carga vai me gerar dois índices, que é monotonia e strain. Qual a diferença entre eles? Monotonia seria o que a gente chama de estresse psicológico. É a variação de carga. Você está dando carga sempre igual? Se você está dando carga sempre igual, o seu treino está ficando monótono. Se ele está ficando monótono, ele vai incidir diretamente no desgaste físico do seu atleta, talvez não na primeira semana, na segunda semana, mas a partir da terceira, quarta semana, como você não tem variação de cargas, o treino monótono deixa o seu treino também mais desgastante. E isso influencia diretamente o que a gente chama de strain, que é o nosso estresse físico. Tá? E esta análise é extremamente importante para que você consiga entender o que fazer nas próximas semanas. Tá? Utilizando essas duas análises, nós conseguimos agora mudar um pouquinho o conceito de microciclos. Ao invés de colocar os nomes dos microciclos, eu vou trabalhar com parâmetros numéricos para identificar a minha progressão de carga. Isso utilizando o conceito de carga aguda e carga crônica. O que são esses dois conceitos de carga aguda e carga crônica? Carga aguda seria esse strain da minha semana. Treinei ali 5, 6 dias, aí eu tenho a somatória de todos esses dias, essa somatória multiplicada pela minha monotonia vai me gerar um strain. Ok. Quanto eu posso aumentar de desgaste do meu atleta para a próxima semana? Isso é a relação de carga aguda e carga crônica. Carga crônica, imagine as últimas 4 semanas. Então eu tenho 4 semanas de treinamento, em média, onde eu tive ali
sei lá, 2.000, 2.200, 2.400, 2.000. Ou seja, minha média ficou ali em 2.300, mais ou menos, 2.200. O quanto que eu posso aumentar de desgaste na quinta semana para garantir que meu atleta não vai correr risco de lesão? Tá? Existe uma regrinha que fica mais ou menos entre 0,8 e 1,3. Isso significa que esta relação, se ela estiver dentro de 0,8 a 1,3, é uma relação segura. Nessa minha semana de treino, eu tive um X de carga total, tá, de strain, mas comparado com as outras semanas, ela está em 80%. Ou não, comparado com essa próxima semana, já está 30% acima. Tá? Quando você chega aqui a 1,5, minha carga da semana foi 1,5 acima da média das últimas 4, o risco de lesão é altíssimo. Então isso muda um pouquinho o nosso conceito de estruturação de microciclos. A gente passa agora a tentar entender a progressão das capacidades baseada em resposta do seu atleta. Esse é um conceito bastante importante. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Até a próxima.